A paisagem alegre anuviou-se e mudou de aspecto. A terra verdejante avolumou-se e abriu embaixo de si um túmulo, iluminado por uma vaga meia-luz. No centro do túmulo, havia um sarcófago aberto, acima do qual cintilava uma estrela ofuscante. Ao lado do túmulo de pedra estava o gênio que fora o seu guia. Só que agora, em vez da cruz, ele segurava nas mãos um cálice negro. O que significa tudo isso? Perguntou-se mentalmente Supramati. Isto significa o seguinte: eis o enigma que você deverá decifrar, respondeu o gênio erguendo o cálice. No mesmo instante tudo escureceu. Supramati teve a sensação de estar voando dentro de um precipício, e perdeu os sentidos. Ao abrir os olhos, ele viu Naridakir inclinados sobre ele. Supramati passou a mão pela testa e tentou juntar as ideias. Parecia-lhe ter acordado de um pesadelo, cheio de visões medonhas. De repente, a memória lhe voltou e ele recordou-se nitidamente daquilo que havia acontecido. Quando ele quis abrir a boca para falar, Dakir levou o dedo aos lábios e disse baixinho: "E fique calado. Não revele os mistérios vistos por você. Carregue-os consigo como uma luz orientadora." Capítulo 2. Após alguns dias dedicados ao descanso, passados em animadas e amistosas conversas e leituras interessantes, Dakir anunciou certa noite que já era hora de iniciar o trabalho e que para tanto, bem cedo no dia seguinte, eles deveriam estar no laboratório. De novo as invocações? Indagou, fazendo careta, Supramati. Nara sacudiu em ameaça o dedo para Supramati, mas Dakir respondeu-lhe sorrindo: "E não, primeiro a teoria e depois a prática." No dia seguinte, mal o sol havia apontado no horizonte, Supramati dirigiu-se ao laboratório. Dakir já estava lá, debruçado sobre um volumoso infólio. Após saudarem um ao outro, Dakir disse levantando-se da cadeira: "Antes de mais nada, meu irmão, vou lhe mostrar como se deve iniciar o dia." Ele levou Supramati a um quarto onde havia 2 camas e uma banheira. Atravessando-o, sem se deter, por uma porta secreta e uma escada em caracol, eles desceram ao piso inferior, onde estava instalado um verdadeiro quarto de banhos, com uma enorme piscina de mármore no centro. O restante da mobília consistia de toalete com todos os seus pertences, uma cama e 2 grandes baús. 3 vezes por semana nós vamos nos refrescar nesta piscina. Está vendo esta mola? Se você acioná-la, a piscina se encherá. Se você empurrá-la para a direita, a água se esgotará. Dentro da água você irá colocar um copo desta essência aromática que está nesta ânfora azul. Após o banho, vista os trajes que você encontrará no baú. Aquelas roupas são bem mais confortáveis, além disso elas são mais adaptadas, por sua forma e cor, ao nosso tipo de trabalho do que os trajes no grito da moda. Depois de fazer tudo isso, vá ao laboratório. O banho refrescou extraordinariamente Supramati. A essência aromática conferia à água uma tonalidade levemente rosada e encheu o quarto com aroma de rosas e violetas. No baú Supramati encontrou um longo e largo traje de lã preto, um barrete da mesma cor e uma corrente de ouro com uma insígnia pendurada, adornada com 7 tipos de diferentes pedras preciosas. Ao chegar ao laboratório, ele encontrou Dakir vestido com traje semelhante. "Estamos parecendo o Correio Doutor Fausto." Para completar a ilusão só falta Mefistófeles. Absolutamente. Eu justamente represento Mefistófeles, travestido num honesto médico cientista, brincou Dakir. Eu o iniciarei em mistérios diabólicos da magia negra, nobre Fausto, dotado de eterna juventude, bem mais longa que a do seu protótipo. Além disso, a má fama com que a lenda me cercou torna-me bastante adequado para o papel do sedutor. Após se sentarem, Dakir prosseguiu: "Antes de mais nada eu lhe falarei da substância primeva, ou seja, daquilo que você nada sabe. Não pense que eu vou esgotar a matéria, eu mal conheço o abecedário do gigantesco conhecimento que contém todo o mecanismo do universo. Não trarei os dados da ciência moderna que você, como médico e excelente químico, já conhece. Lembrarei apenas que a ciência oficial ignora a natureza da maioria das forças geradoras físicas que nos cercam, e que, ao se estudarem os princípios ou os componentes dos corpos, são feitas novas descobertas, e qualquer corpo, considerado como simples, na verdade tem se verificado bem complexo. E assim,
por todo o espaço infinito, acha-se esparsa uma substância etérea, mais fina que o mais fino e imponderável gás ou fluido. Essa substância é a matéria primeva, como nós a chamamos. Ela é, se assim podemos dizer, uma chama no estado de um fluido imperceptível, a força geradora da vida, que a tudo impregna. Mas conheceriam os iniciados superiores todas as propriedades dessa extraordinária substância, que bem que poderia ser chamada de sumo vital do universo? Eu tenho dificuldade de afirmar. Essa substância está espalhada por todo o espaço do universo. Quando se inicia a formação de uma nebulosa, então, graças à extraordinária velocidade giratória, a matéria primeva densifica-se, e cada um dos planetas que se formam absorve-a no volume de suas necessidades futuras. Esta ama de leite é imprescindível para a vida dos corpos celestes e para tudo que há neles durante a sua existência de bilhões de anos, pois a matéria primeva faz parte de tudo que vive, respira, move-se ou emite a energia luminosa. Lá, onde essa luz se extingue, começa a decomposição e é a morte. Todos os planetas contêm em suas entranhas uma certa reserva desse sumo vital e o mundo existe até se esgotar a sua última gota ou se quebrar o equilíbrio das forças cósmicas, mantido por essa estranha substância, pois ela não é nada mais que aquele sopro divino, do qual fala o livro de Gênese, aquele sopro do Criador que paira sobre as trevas do caos e isola os elementos. De fato, a substância, ao penetrar na matéria em formação, ainda que faça a separação, continua a desempenhar sempre um papel primordial, transformando-se pelo trabalho de rotação em diferentes corpos que ela anima, ainda que destinada desta forma a alimentar o mundo durante toda a sua vida planetoide. Contudo, para as substâncias orgânicas, animadas por ela por força do fracionamento e infinita transferência, ela só fornece uma vida orgânica, é o que você vê nas plantas, animais e seres humanos. Em estado puro esta substância nunca faz parte de uma vida normal, pois é transmitida para a posteridade através da geração. Para nós, imortais, tudo isso se apresenta de modo diferente. Nós absorvemos a matéria primeva em seu estado primitivo e adquirimos com isso, para o nosso corpo, a longevidade de uma vida planetoide. Como você sabe, nenhum desperdício ou acidente consegue exaurir a fonte inesgotável da vitalidade em nós contida, se não recorrermos, é claro, ao expediente utilizado por Narayana, e que teve consequências deveras consideráveis. Nós, para morrermos, devemos esperar pela transferência a um outro planeta. Lá, a matéria primeva encontra-se em combinações químicas diferentes do que em nosso mundo, com as quais a exaurida e enfraquecida substância, que se encontra em nós, já não consegue se associar. Terá início, então, uma decomposição, e nós, após uma longa vida, festejaremos, finalmente, o ingresso no mundo invisível. Por isso, é recomendável utilizar-se de todas as forças para progredir e não ficar estático num mesmo lugar em nossa vida espiritual. Supramati estremeceu e jogou nervosamente para trás os seus cabelos castanhos. Sabe, Dakir. Tivesse eu uma noção exata daquilo que estava fazendo, por nada neste mundo eu teria tomado aquela taça traiçoeira. Existem momentos em que a perspectiva de uma vida infinita me deixa de cabeça zonza. Acredito. Eu já passei por isso. Mas quanto mais eu estudava, mais diminuía essa sensação. De qualquer forma, já que Rubicão foi atravessado, devemos seguir adiante. Diga-me, por favor, quem foi o felizardo que recebeu primeiro a matéria primeva com todos os seus terríveis poderes e depois a passou para outros? Você me pergunta o que nem mesmo eu sei. Não é fácil apontar o inventor da panaceia, cujos benefícios nós aproveitamos, devido à antiguidade do acontecimento. Existe uma tradição popular que lhe pode parecer por demais legendária. Assim, segundo reza a lenda, Eva, tentada pela serpente, do tempo, tomou daquela substância, pois a vida parecia-lhe tão maravilhosa que ela queria continuasse indefinidamente. Ela deu de beber também a Adão, em função do que ambos foram expulsos do paraíso. Mas, ao abandonarem-no, eles pegaram um pouco daquela substância, com o que se explica a longevidade dos primeiros patriarcas e de Matusalém. Dizem também que Melquisedeque tinha aquela substância e era membro da Irmandade. Irão também, ao passo que Prometeu o sequestrou e mais tarde foi aniquilado. Onde estaria a fonte original dessa substância misteriosa, eu não sei. Uns afirmam que é na ilha de Ceilão,
onde se localiza o paraíso terrestre. Outros falam de um local misterioso na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Alguns me asseveraram que na África existe uma gruta que desce quase até o centro da Terra, no interior da qual jorra a fonte das forças vitais. Quem saberá onde está a verdade de todas essas narrativas? Eu só posso afirmar que uma quantidade considerável desta substância se acha à disposição de cada centro de nossa Irmandade, sob a guarda de um dos membros. Narayana foi o guardião de um desses depósitos, localizado nas geleiras, e agora o guardião é você. Espere! Eu esqueci de lhe dizer mais uma coisa a esse respeito. Contaram-me que grandes serpentes, de uma determinada espécie, conhecem as propriedades da matéria-prima e conseguem achar o caminho até ela. A rainha das serpentes, dizem, absorve obrigatoriamente aquela substância. Mas, depois, a serpente dilacera a matéria, que, devido ao contato com o ar e com as emanações animalescas de que ela se impregnara, adquire o aspecto de uma pedra cintilante azul celeste, dotada de força miraculosa. Isso é, por assim dizer, o palladium de todo o reino de serpentes. Mas os iluminados sabem como conseguir a pedra, dotada de propriedades surpreendentes. Ela cura doenças, protege de venenos mortais, regenera feridas, desenvolve forças ocultas, concede clarividência, entre outras coisas. O detentor dessa pedra consegue submeter a vontade de outras pessoas, ficando invulnerável a qualquer tipo dessas intenções. Não raros profanos tinham nas mãos esse tipo de pedra, sem suspeitarem de todas as suas propriedades. Um iluminado imortal poderá, se assim o quiser, com uma gota da essência primeva, decompor essa pedra, a qual se volatiliza em gás. A partir delas são feitas as estrelas mágicas, o mesmo tipo de pedra encontrado na insígnia de peito de Mahatma. Do material dessa pedra consistia o pó que estava nas mãos de Van Almond e de Helvétius, com auxílio da qual até os metais mais rudes poderiam ser transformados em ouro. Os verdadeiros bastões mágicos, não os bastões comuns dos feiticeiros, são impregnados pela mesma matéria primeva. Daí a sua força frente aos elementos da natureza. Com a ajuda desse bastão, o mago faz crescer a vegetação, influi no tempo, fazendo melhor ou provocando chuvas, tempestades, trovões e relâmpagos. Com o auxílio de um bastão semelhante, Moisés fez abrir a terra e invocou as chamas que devoraram os rebeldes. A matéria primeva, em forma de pó, representa a pedra filosofal dos alquimistas. Misturando-a com a terra, ela produz plantas mágicas, e o mesmo pó, associado a diversas substâncias químicas, forma gemas preciosas, dotadas de diversas propriedades mágicas. Resumindo, um mago, dependendo de seu grau de conhecimento, poderá provocar diversos fenômenos, e se você visse um deles, teria imaginado estar num mundo mágico. No entanto, tudo o que você teria visto não passaria de uma simples e sábia aplicação de forças desconhecidas aos profanos. Todos os magos e os iniciados possuem a matéria primeva. Uns se utilizam dela para garantir a si a vida planetoide, outros se contentam em aproveitar suas propriedades e estudam-na como uma ciência específica. Consequentemente, nem todos os magos e os iluminados utilizam-se de vida planetoide? Indagou Supramati. Todos eles têm uma vida extremamente longa, mesmo os que não querem prolongar a vida através do conhecimento. Isso se deve ao fato de que a vida deles, sóbria e correta, sem quaisquer excessos, é mais espiritual que material e vai esgotando a força vital lentamente. Além dos imortais da nossa Irmandade, existe ainda um número considerável de iniciados que asseguram a si uma vida de muitos séculos com o auxílio de outros recursos, que lhes preservam a juventude ou idade madura, com a opção de se retirarem ao mundo invisível assim que desejarem. Só que esta categoria de sábios é obrigada a manter um regime especial e deve evitar zelosamente qualquer tipo de excesso, coisa que um imortal da nossa Irmandade não é obrigado a fazer. Infelizmente, não são poucos sujeitos tipo Narayana que ingressam nas Irmandades. Existem casos de tolos desregrados que brincam com fogo, sem a mínima disposição de estudar e entender as terríveis forças de que dispõem. Mas esse tipo de pessoas desaparece da arena depois de um tempo mais ou menos longo, da maneira como desapareceu o seu antecessor. Então nós iniciaremos com o estudo da matéria primeva? Interessou-se Supramati. Sim e não. Sem dúvida,
a substância primordial está em todas as coisas e nós encontramos onde quer que seja nas mais variadas aplicações. Entretanto, o nosso programa de estudos é bem mais restrito. Iremos estudar aquilo que chamamos de magia negra, ou seja, dedicaremos o nosso tempo ao estudo das forças da natureza em seu estado desarmônico e destruidor. Cada elemento tem os seus funcionários. Assim você irá se familiarizar, antes de tudo, com esses protagonistas inferiores, terríveis em seus poderes. Somente quando você vencê-los, tornar-se o seu senhor e não tremer diante das caóticas e terríveis forças que nos rodeiam, nós passaremos ao nível básico da magia branca, onde por nós aguardam as recompensas, ou seja, em uma paz relativa, certa harmonia e a conscientização de nossas forças. Passando por esse estágio, eu espero que você seja digno de ser um discípulo de Brahmari, sob a orientação dele, poderá subir alguns degraus até o foco fulgurante da harmonia absoluta. Terei eu forças suficientes para percorrer tal caminho? Balbuciou Supramati. O mais importante é não hesitar. Lembre-se sempre de que a dúvida já é uma meia derrota. É claro que você terá que vencer muita coisa e suportar provas duras e penosas, mas com energia e obstinação você superará o que outros já superaram, inclusive eu. Imagine o quanto foi difícil para um rude e ignorante pirata galgar os primeiros degraus do conhecimento, o que é bem mais simples para você, um cientista, já preparado para trabalho intelectual. Você tem razão, irmão, eu me envergonho de minha pusilanimidade. Permita-me agradecer-lhe e pedir-lhe desculpas por fazê-lo assumir a tarefa ingrata de iniciar um profano ignorante como eu, que tanto o faz perder a paciência. Dakir sorriu e apertou calorosamente a mão de Supramati. Não se atormente com os remorsos inúteis. Estou feliz em ser seu orientador. Não somos nós irmãos verdadeiros, unidos pelo mesmo destino, mesmas ideias e trabalho comum? A minha paciência jamais se esgotará, pois eu mesmo passei por todas essas dúvidas, inquietações e duras provações que esperam por você. Passei por momentos inevitáveis de desânimo, impaciência e até de frustração, quando, ao utilizar-me dos poderes ocultos, eu vi fenômenos cujos princípios não conseguia explicar, muitas questões ficavam sem uma resposta, enquanto me diziam com condescendência, calma, mais tarde você vai entender tudo. A conversa continuou girando sobre o mesmo tema. Supramati tinha um especial interesse pela matéria primeva, o que o fazia toda hora voltar a esse assunto, de modo que Dakir observou: estou vendo que você quer de uma só vez chegar ao íntimo do sagrado dos sagrados e saber mais do que eu posso lhe ensinar. Isso é impossível, eu apenas vou lhe ensinar o abecedário. Mas já que você se interessa pelas propriedades e pelo princípio de funcionamento da matéria primeva, vou mostrar uma experiência que vai lhe dar uma noção de como age o gerador misterioso durante a formação de um planeta, separando em diversas partes os elementos básicos. Animado, Supramati levantou-se e seguiu Dakir, enquanto este foi até o fundo do quarto, acionou uma mola e abriu uma porta até então imperceptível. Este castelo parece uma caixa com escaninhos secretos. Suas paredes e pisos estão cheios de surpresas, observou rindo Supramati. Ao adentrar com seu companheiro numa sala redonda, ele quase levou um tombo, a tal ponto o piso brilhante do recinto estava liso. Com os diabos! Estou com a sensação, que Deus me perdoe, de estarmos andando em cima de cristal. Acrescentou ele. Totalmente correto, confirmou, também em tom alegre, Dakir. Cuidado para andar. Supramati examinou interessado o ambiente. A sala estava praticamente vazia. Diga-me, Dakir, por que os quartos daqui são todos redondos e não retangulares? É porque nas sessões de magia, para a movimentação dos fluidos, o círculo é bem mais adequado que as formas quebradas. Suspendendo em seguida uma cortina pesada, ele abriu uma janela alta e estreita, executada em vidro maciço e muito grosso. Olhe! O centro do piso é feito de cristal vermelho, enquanto lá, na base, você está vendo uma espécie de caixa de cristal. É justamente com o auxílio daquele instrumento que nós faremos a experiência. Supramati aproximou-se e inclinou-se sobre uma grande caixa transparente. Ela parecia estar vazia e só no seu fundo se levantava um pequeno rolo de nuvem, reverberando todas as cores do arco-íris.
Neste receptor está o fluido do espaço, no estado e na combinação em que se encontrava durante a formação do nosso planeta. Agora você verá o efeito que exercerá sobre ele a matéria primeva. Dakir tirou do bolso um pequeno frasco com rolha de ouro, cheio de líquido misterioso, familiar a Supramati. Este frasco, disse ele, está dotado de um mecanismo que só deixa passar 1/10 de uma gota da substância, necessário para a nossa experiência. 1 minuto depois, a gotinha, parecida com uma fagulha ígnea, caiu sobre o fundo da caixa. No mesmo instante, Supramati sentiu um forte golpe na nuca e pareceu-lhe que a terra lhe fugiu dos pés. Dakir agarrou-o pela mão e o apoiou. Aliás, essa sensação não durou mais que 1 segundo e Supramati quase não lhe deu nenhuma atenção, pois todos os seus pensamentos se concentraram no espetáculo que se desenrolava diante dos seus olhos. No interior do receptor de cristal tudo parecia estar em ebulição. Nuvens multicoloridas turbilhonavam-se com velocidade estonteante, espalhando-se, densificando-se, contorcendo-se em espirais e quebrando-se em remoinhos, como se fustigados por furacão. Para completar a ilusão, o quarto encheu-se de estalidos, silvos e barulho ensurdecedor, como se 20 máquinas elétricas entrassem em funcionamento ao mesmo tempo. O barulho, vez ou outra, era abafado pelo rolar do trovão. Subitamente todos esses sons cessaram e tudo se diluiu numa esfera cinzenta, sulcada por raios. Depois, num piscar de olhos, diante do estupefato Supramati, formaram-se 4 camadas de cores e composições diferentes. No fundo do caixão, agitava-se crepitando a massa fundida, sobre ela surgiu uma camada enegrecida, mais transparente. A terceira camada era ainda mais diáfana e tinha coloração azul celeste. Todo o espaço restante era preenchido com um vapor cinzento. Examinando-se mais atentamente, o vapor parecia ser urdido de milhares de pontos cintilantes. Da matéria fundida elevava-se uma espécie de vênulas finas que, estalando, percorriam as 3 camadas sem se deterem, contorcendo-se feitos serpentes. O que aconteceu diante de você em alguns minutos, no espaço leva milhões de anos para acontecer sob a ação desta matéria primeva, da qual algumas gotas seriam suficientes para devorar o nosso planeta e levá-lo ao estado gasoso. Uma vez que a experiência que eu mostrei é bastante imperfeita, não se desenvolveu uma forma esférica. Mas isso é indiferente. Mesmo sem isso, você entende que a matéria fundida é o centro do planeta, foco do princípio vital. A cor enegrecida representa a primeira condensação de matérias mais rudes, que formaram uma casca. Em seguida vem uma camada líquida e atmosférica, perpassada por fogo do espaço, que vocês chamam de eletricidade, as correntes que, representadas por vênulas ígneas, sempre se acham em comunicação com o reservatório principal do centro. Deixando Supramati olhar o quanto quisesse para aquele mundículo invocado, Dakir pegou uma enorme lupa e a estendeu ao amigo. Pegue. Este aparelho foi feito a partir de um diamante que pesava mais de 100 quilates. Ele é bem mais perfeito do que os que vocês possuem. Com o seu auxílio você poderá perceber que, quando as matérias em formação alcançam o ponto em que nós estamos, já é possível enxergar as formas de seres e plantas, cujos germes eles contêm e que mais tarde serão gerados pela Terra. Supramati pegou o aparelho e de seus lábios soltou-se uma exclamação surda. Diante de seu olhar estupefato apareceu um infindável número de plantas e animais de toda a espécie. Era a fauna e flora que se destacavam por sua diversidade. Tudo era aéreo, indefinido e a tal ponto misturado, que seriam necessários meses para se ter uma ideia clara do que lá havia. Dakir interrompeu-o de sua observação. Está na hora de desintegrar tudo isso. Por enquanto, o que você viu já é suficiente, e um estudo detalhado levaria muito tempo. Eu vou fazer o mundículo entrar em contato com o ar e ele se desintegrará na atmosfera sem deixar vestígios. Abrindo a janela, ele baixou a cortina e ambos foram ao quarto vizinho. Compenetrado e confuso com tudo que havia visto, Supramati sentou-se na poltrona e mergulhou em pensamentos. Vamos almoçar. Você ainda não viu nosso refeitório, disse animado Dakir, batendo no ombro. Tem razão. Estou faminto, ainda que tenha esquecido disso. É um bom sinal. Se você se esqueceu do almoço, significa que está pronto para ser um cientista. Conversando, eles passaram pelo laboratório,
Desceram a escada e por uma porta que ficava num gabinete escuro entraram numa sala, não muito grande, com vigas enegrecidas pelo tempo e paredes escuras de madeira trabalhada. O buffet, a mesa e as cadeiras maciças com espaldares altos apontavam a antiguidade do castelo. A janela alta com vidros multicoloridos estava aberta e ao seu lado havia uma poltrona estreita sob o baldaquim. A mesa, coberta com uma toalha branca, decorada com prataria e flores, estava servida para 2 pessoas. Junto a uma das cadeiras, um anão esperava para servi-los. A refeição consistia de legumes, ovos e um pudim de frutas secas. Fora isso, sobre a mesa havia queijo, pão, leite e uma garrafa de vinho. O nosso cardápio não prima por diversidade, mas, enquanto estivermos trabalhando aqui, você terá que se contentar com os pratos vegetarianos. Todos os imortais passam por isso, observou Dakir. Se nós fôssemos simples mortais, teríamos de nos contentar com pão e água para preparar o organismo através de um jejum rigoroso, mas, uma vez que somos imortais, podemos permitir-nos um almoço bem lauto. Oh! Eu acho o regime vegetariano excelente, disse Supramati. Durante o tempo em que fiquei morando na casa de Bramar, alimentei-me exclusivamente de legumes, sem sentir alguma falta de alimentos de origem animal, que, aliás, me são repugnantes. Quando terminar a sua primeira iniciação e, de um modo geral, quando você voltar para a sociedade, poderá utilizar a carne, se é que então você vai querê-la. E bem provável que não, pois eu sei que o alimento de origem animal contamina o organismo com os elementos mortuosos. Ao terminarem o almoço, os jovens retornaram ao laboratório. Dakir trouxe um volumoso infólio com desenhos, símbolos estranhos e texto incompreensível. Este livro contém todas as categorias de fórmulas. Todos estes símbolos e fórmulas você terá de aprender de cor. Quando dominar totalmente estas primeiras formas de encantamento, nós passaremos a primeira experiência. Até os reles feiticeiros conhecem parcialmente estas fórmulas, mas com você a situação é diferente. Você não poderá, à semelhança de um feiticeiro ignorante, ficar escravo das forças maléficas ao invocá-las. Precisa, desde os primeiros momentos, tornar-se o seu senhor e governante. Uma vez que ainda não desenvolveu a segunda visão, eu lhe darei óculos mágicos que lhe permitirão enxergar tudo o que ocorre em sua volta. Supramati iniciou os trabalhos com afinco. Ele pôs-se a estudar os sinais misteriosos e as fórmulas estranhas, compostas de números e palavras, cujo sentido não entendia. No início era-lhe difícil acostumar-se a esse tipo de estudo, mas nisso ele contava com a ajuda e explicações de Dakir. Até o fim da tarde, Supramati aprendeu, praticamente sem errar, a pronunciar algumas fórmulas e desenhar com certa firmeza alguns sinais cabalísticos. Ele estava tão compenetrado em seus estudos, que não percebeu o anoitecer. Dakir acendeu a lâmpada e, ao verificar a hora, observou sorrindo: termine o trabalho, por hoje é bastante. Logo são 10 horas e nossa bela dona de casa nos espera para o chá. Você não precisa ter tanta pressa em aprender tudo de uma vez, pois, graças a Deus, tempo é o que você mais tem. E verdade, mas é que eu gostaria de passar, o mais rápido possível, os primeiros degraus mais difíceis e tediosos da iniciação, declarou Supramati, enxugando o suor. Após vestirem seus trajes habituais, foram ao refeitório, onde Nara esperava por eles. Os pratos frios já estavam servidos, juntamente com o samovar de prata a assobiar na mesa. E então, Supramati? Como foi o seu primeiro dia da iniciação? Interessou-se a jovem, esboçando um sorriso. Muito interessante, respondeu Supramati beijando a esposa. Ao se sentar ao seu lado, ele começou a contar-lhe animadamente o que havia feito durante o dia. Todos os mistérios do mundo invisível me excitam e ao mesmo tempo me deixam apavorado. Eu, um ignorante preguiçoso, assusto-me com o gigantesco trabalho que terei de enfrentar. Aos pés da extensa escada que terei de galgar, eu me pergunto, como os outros puderam subir tão alto sem ficarem tontos? Brincou ele em tom triste. Você se utilizará de 2 faculdades que ajudaram seus predecessores, a coragem e a obstinação, atalhou Nara alegremente. Depois acrescentou em tom sério: um pressentimento me diz que você alcançará os degraus superiores do conhecimento e se tornará um grande mago. Você sempre foi um pensador e labutador incansável.
Quanto mais você avançar no novo caminho, tanto mais irá se interessar pelo mundo oculto e pelos poderes que ele lhe confere ao provê-lo de um verdadeiro exército de valorosos e hábeis guerreiros, ainda que demoníacos e invisíveis para os profanos, pois eles se escondem na atmosfera ao redor. Você ainda não sentiu o prazer de estar acima da turba, ler os pensamentos alheios, aliviar os sofrimentos secretos e governar as forças da natureza. Deus queira que os seus pressentimentos se realizem e que eu fique digno do bom conceito que você tem em relação a mim. De qualquer forma, empregarei toda a minha força de vontade para tanto, assegurou ele, beijando a mão da esposa. A conversa continuou ainda por algum tempo sobre o mesmo tema. Quando Dakir mencionou as invocações que eles ainda teriam de fazer, Supramati lembrou-se de algumas sessões espíritas que presenciara durante a sua última estada em Londres. Naquela época ele estava muito doente e a morte, que o rondava, fez com que ele se interessasse em aprender mais sobre as trevas do túmulo, ao qual almejava. Supramati tornou-se membro de um daqueles círculos e participou de uma série de sessões. Ele presenciou manifestações muito singulares, aparecimento de coisas, efeitos luminosos e até uma materialização parcial. Alguns fenômenos exerceram nele uma profunda impressão, outros provocaram dúvidas. Eu sei que sessões deste tipo estão em moda e, de um modo geral, o espiritismo vem se desenvolvendo, porquanto preenche as necessidades do coração de pessoas fartas dos argumentos fúteis dos renegadores e da intolerância da ciência, comparável, sem nenhum exagero, à intolerância clerical, observou Nara. Infelizmente, o espiritismo se encontra em situação caótica e desfavorável, estagnando no beabá do mundo oculto, pois os espíritas ignoram as leis que governam os fenômenos. Bons médiuns são muito raros e os espíritos dirigentes são normalmente prejudicados pela desarmonia e até por desejos maléficos dos presentes, ou seja, aquela turba ignara, interessada em assistir às sessões para, posteriormente, negar e ridicularizá-las, imaginando que o mundo do além-túmulo, com os seus terríveis mistérios, está ali para diverti-los. É verdade. O espiritismo gera mais achincalhadores e negadores do que adeptos, disse Dakir. Não obstante, esta doutrina lenitiva já fez muitas coisas boas e salvou inúmeras almas do sorvedouro trágico do materialismo. O que seria se fosse diferente? Todos silenciaram por alguns instantes, após o que Nara acrescentou sim, eu gostaria de que o espiritismo, que prova a existência do mundo do além-túmulo de uma maneira acessível a todos, triunfasse para o bem da humanidade. A propósito, Supramati, se você quiser, nós podemos ainda hoje à noite realizar uma sessão espírita. Eu o tornarei de imediato um clarividente e você verá todo o processo oculto das manifestações espíritas. Sem dúvida que eu quero. Você se antecipou ao meu desejo. Vamos logo, então, ao laboratório. Para que temos que ir para lá? A minha sala de estar é ideal. Assim, vão até lá, senhores, e preparem tudo. Enquanto isso, eu mandarei providenciar o jantar para depois da sessão, o que não será uma má ideia. Um jantar vegetariano, naturalmente! Exclamou Supramati alegre. Justo! Por enquanto você vai ter que esquecer a carne, daqui a alguns anos, os rosbifes, os fazões assados e outras iguarias vão parecer-lhe pedaços de cadáver. Você vai ver coisas que irão tirar-lhe o apetite e o cheiro da decomposição que normalmente não é sentido por gastrônomos ordinários irá sufocá-lo. Na pequena sala de estar, eles baixaram as cortinas e retiraram os móveis que atrapalhavam, colocando no meio do quarto uma pequena mesa redonda. Depois apagaram as luzes, deixando apenas uma vela acesa. Mal eles acabaram os preparativos, chegou Nara. Ela trouxe consigo uma pequena trempe de prata e a colocou sobre a mesa. Depois, com uma pinça, ela tirou da lareira alguns pedaços incandescentes de carvão e os colocou na trempe, ficando Dakir na tarefa de soprá-los para atiçar o fogo. Tirando do bolso um frasco, Nara lançou o seu conteúdo sobre o carvão. Imediatamente subiu uma densa fumaça, espalhando pelo recinto um aroma que Supramati julgou ser familiar. Ele lembrou-se de ter aspirado o mesmo aroma no dia em que esteve na casa do Conde Rocco, no entanto, mesmo sendo este menos forte, não o impediu de ficar tonto por alguns instantes, sentando-se em silêncio à mesa. Então Dakir pegou o bastão de vários nós, que pendia em seu pescoço numa corrente de ouro, feito um lorrião feminino,
e, inclinando-se, encerrou a si e aos outros num círculo imaginário. Por alguns instantes reinou um profundo silêncio. Subitamente Supramati teve a sensação de que tudo em seu redor começou a soar, mover-se e a girar com ele e a mesa, Nara e Dakir, com uma rapidez estonteante. Uma luz azulada despontou e naquela penumbra divisou assombrado uma alta e esbelta figura vestida em traje cinza da cor de morcego. A criatura, extremamente esguia, hábil e móvel, segurava na mão um bastão escarlate, em cuja ponta rodopiava uma esfera da mesma coloração. Por todos os lados desprendiam-se faíscas ígneas que se uniam, em seguida, em fios flamejantes. O círculo, desenhado por Dakir, lançava agora chamas de todos os tamanhos. Os presentes viram-se enclausurados por uma retícula fosforescente. Com interesse cada vez mais crescente, observava Supramati aquilo tudo. Surpreendido, viu como por trás das pregas do reposteiro, das paredes, do chão e até da lareira, começaram a aparecer diferentes seres, agrupando-se em volta do círculo. Nos rostos de alguns estava estampada uma expressão maliciosa e despreocupada, nos outros, maldosa, animalesca e até cheia de ódio. Os últimos tentavam atravessar a retícula, mas eram repelidos como se recebessem uma descarga elétrica. Somente quando, junto da mesa, surgiram alguns seres que, pela rapidez dos movimentos e trajes, eram parecidos com a figura que segurava a esfera ígnea, Nara expressou a vontade que eles trouxessem uma jarra de água do refeitório. Imediatamente, alguns dos espíritos se retiraram, trazendo em seguida a jarra, envolta por um denso vapor compacto parecido com algodão. A jarra era carregada com muita dificuldade por 3 seres cinzentos que a colocaram, em silêncio, sobre a mesa. Dakir ordenou que fosse tocada uma música na flauta que estava sobre o peitoril da janela. Imediatamente, um dos espectros pegou o instrumento e tocou, bastante bem, uma pequena área conhecida de todos. Aparentemente, as experiências suscitaram a inveja entre os restantes. A maior parte dos espectadores dissipou-se, mas retornou rapidamente para junto do círculo mágico que não conseguiam atravessar. Isso os impedia de participar das diversões que, pelo que parecia, lhes agradavam sobremaneira. Portanto, vinham trazendo os mais variados objetos que se entreviam por trás do vapor que lhes servia de transporte. Ali havia esferas pretas parecidas com seixos, batatas, ovos podres, roupas e até areia. Todos esses membros da respeitável companhia se rivalizavam entre si. Nesse meio tempo, o interior do círculo se ampliava, à medida que de Dakir e Nara se desprendiam correntes de luz e calor. O ente, no traje da cor de morcego, tornava-se cada vez mais compacto e rapidamente alcançou uma densidade palpável que poderia ser vista até por um olho normal. Com a leveza, prova de sua surpreendente força, o ser agarrou a cadeira maciça, ergueu-a e sacudiu sobre a cabeça de Supramati. Este se jogou instintivamente para trás, mas o espírito recolocou no lugar as gargalhadas. Neste ínterim, apareceu um novo espírito que, sem demonstrar alguma dificuldade, atravessou o círculo ígneo e passou pela retícula, postando-se entre Dakir e Nara. Um grande véu branco envolvia a figura do espírito recém-chegado e cobria as suas feições. Nas mãos ele segurava um buquê de flores. O aroma de lírios e rosas encheu todo o quarto. Supramati surpreso olhava para a nova aparição, que começou a descobrir lentamente o véu. Subitamente, ele soltou um grito, e nela ele reconheceu a sua mãe. Bela e rejuvenescida, ela fitava-o com um olhar estranho e parado. Com o seu grito, a visão cambaleou, empalideceu e quase se diluiu, mas imediatamente ressurgiu. Mãe! Eu a vejo de novo, querida mãe! Balbuciou ele, trêmulo. Com as lágrimas lhe aflorando os olhos, ele a juntou, e eu posso tocá-la, abraçá-la. O espírito virou-se com o olhar suplicante para Nara. Esta, imediatamente, levantou-se e colocou as mãos nos ombros da visão. Praticamente no mesmo instante, da jovem Nara começaram a emanar rolos de vapor fulgurante, que, às vezes, adquiria uma tonalidade rosada. Toda essa substância parecia estar sendo absorvida pela visão, que rapidamente adquiria o aspecto e a densidade de pessoa viva. Você pode beijá-la, disse Nara sorrindo, retirando as suas mãos. O jovem médico se levantou, agarrou o trêmulo espírito pelas mãos e o puxou para si.
Sim, esta era realmente a sua mãe adorada, sem qualquer vestígio da doença, cansaço ou velhice, em todo o resplendor da beleza que ele viu quando era um menino. Ralph! Minha adorada criança! Pronunciou a querida e bem conhecida voz. Mãos reais enlaçaram o seu pescoço e os lábios mornos e trêmulos encostaram-se aos dele. Por algum tempo eles ficaram abraçados em silêncio, quebrado por Ralph, que disse emocionado: "Oh, minha querida mãe! Como éramos cegos ao imaginarmos que nunca mais poderíamos nos encontrar. Você estava perto de mim quando eu chorei a nossa separação e não pôde me fazer um sinal, consolar-me, e tudo isso se deveu a nosso desconhecimento das leis do mundo invisível. Diga-me se você está feliz. Você viu o meu pai? Eu vi seu pai. Ele está feliz e tranquilo, pois cumpriu bem e corretamente a sua tarefa em vida. Você o verá mais tarde. Diga-lhe que eu o amo e todos os dias rezo por ele e você. Veja, mãe, como eu estou forte e sadio. Agora você não precisa recear como antes pela minha saúde, acrescentou ele com um sorriso maroto. Uma expressão de temor e tristeza anuviou as feições do espírito. Pondo a mão sobre a cabeça do filho, a visão disse: temo agora se não será por demais longa essa vida com a qual eu me preocupava e que se extinguiria em pouco tempo. Diga-me, você aprova este estranho destino para o qual me empurrou a fatalidade? Indagou Supramati em tom de tristeza e inquietação. Eu não ouso reprovar, querido Ralph, eu sou por demais ignorante. Apenas receio que seja por demais penosa a provação da imortalidade e o enorme trabalho que o aguarda para tornar-se digno das forças misteriosas obtidas. Pergunte para aqueles que penetraram nas esferas superiores do conhecimento e que contam sua vida em milhares de anos. Estão eles felizes por carregarem eternamente o perecível invólucro terreno, sem possibilidade de descansarem na morte? Submetido a milhares de sofrimentos inerentes à vida terrena, já que o privilégio da imortalidade é sentido apenas pelo corpo, o espírito permanece vulnerável como antes, sem se utilizar da prerrogativa de não sentir, não amar, não chorar os sofrimentos que a imortalidade não consegue aliviar. O espírito calou-se por instantes, mas logo prosseguiu em voz mais débil: